No estudo passado, aprendemos que salvação é mais do que não ir para o inferno. É sermos livres da condenação que herdamos de Adão. É sairmos de nosso estado de morte espiritual e sermos vivificados com vida eterna em Cristo Jesus. E agora, vamos para a última parte deste estudo. Reflexões sobre o Reino. Estudo de hoje, o que é salvação? Parte 2. E aos Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14, lemos assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Para nos tirar de nosso estado de morte e condenação eterna, Cristo morreu em nosso lugar, sofreu a pena que era nossa. As Escrituras afirmam que Cristo pegou o escrito condenatório e o cravou na cruz. Isso significa que, para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, a morte, a condenação do Éden foram canceladas. Fomos justificados através de Cristo. Na carta aos Romanos, no capítulo 4, Paulo, falando sobre a justificação pela fé em Cristo, afirma no verso 25, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E no versículo seguinte, no verso 1 do capítulo 5, continua dizendo: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é justificação? Usando um linguajar bem claro, é ter a nossa ficha limpa diante de Deus. Por causa do sacrifício de Cristo, deixamos de ser transgressores da lei de Deus e passamos a ser considerados justos diante de Deus, pelos méritos de Cristo. Eu iniciei esse estudo usando a ilustração do corredor da morte. Agora, imagine que este condenado recebeu um perdão presidencial. Sua pena foi cancelada, sua condenação foi cancelada, sua ficha junto à justiça foi totalmente limpa. Assim, o corredor da morte continuará lá. A sala de execução continuará lá, no mesmíssimo lugar. Mas para este condenado, nada disso é mais problema, porque foi perdoado dos seus crimes, sua ficha foi totalmente limpa, sua sentença condenatória foi anulada e pode sair pela porta da frente do presídio como uma pessoa totalmente livre e que não deve nada à justiça. Assim também, para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, o diabo continuará lá, o inferno continuará lá, mas isso não será mais problema, pois a prisão do pecado e a condenação à morte já foram canceladas. Fomos perdoados e justificados por Cristo. Podemos entrar no reino de Deus pela porta da frente. No versículo de Romanos 5:1 que lemos há pouco, afirma que justificados pela fé temos paz com Deus. Gosto de definir justificação como a certeza de que no dia do juízo final poderei olhar olhos nos olhos do meu Criador sem nenhum receio de condenação, porque estou em paz com Ele através de Cristo. Aquela relação de paz com o Criador que foi quebrada no Éden, agora é restaurada através da cruz de Cristo. Então, o que é salvação? Segundo as Sagradas Escrituras, é a reconciliação do homem com seu Criador. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17 a 20, nós lemos assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Quem está em Cristo é nova criação. Não é mais a velha criação decaída, segundo Adão, em estado de morte espiritual e condenação, inimiga de seu Criador, mas uma nova criação, segundo Cristo, nascida de novo e justificada, reconciliada com seu Criador.
Voltando ao capítulo 5 da carta aos Romanos, nos versos 10 e 11, lemos assim: porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Cristo morreu para nos reconciliar com o nosso Criador, para não mais sermos inimigos, mas filhos de Deus. Cristo não morreu para que tivéssemos um mero relacionamento com o templo, um mero relacionamento com uma religião, um mero relacionamento com uma denominação evangélica, um mero relacionamento com rituais, cerimoniais, ideias ou líderes religiosos. Cristo morreu e ressuscitou para restaurar o nosso relacionamento com Deus. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, não deixa dúvidas do objetivo do sacrifício de Cristo e da salvação. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Cristo morreu e ressuscitou para levar-nos de volta à comunhão com o nosso Criador. A glória da comunhão, a glória de vivermos com Deus e para Deus, da qual fomos destituídos por causa do pecado lá no Éden, é restaurada através do sacrifício de Cristo. Termino por aqui mais esse estudo. Espero que tenha deixado claro para você o significado da salvação. Mas a verdade é que só quem creu verdadeiramente em Cristo passou pelo novo nascimento, ou seja, da morte para a vida. Só quem pela fé deixou de ser um condenado inimigo de Deus e passou a ser justificado e filho de Deus, só quem tem estas experiências em sua vida pode compreender claramente o real significado e a real importância da salvação em Cristo. E espero que isto seja uma realidade em sua vida. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo estudo, se o Senhor assim nos permitir.